Graça e paz em nome de Jesus, que bom ter você aqui conosco essa manhã. Estamos iniciando uma nova série de mensagens que tem por título Entre Nós, para falar sobre o Deus que veio habitar conosco e tabernaculou entre nós. Já nos preparando para o movimento que a nossa sociedade está fazendo, as luzes já estão começando a se acender, as casas já estão começando a serem decoradas, e nós precisamos nos lembrar que esse Deus que está entre nós não é o Deus apenas do 25 de dezembro, mas dos 365 dias que ocupam o nosso calendário ocidental. Então, agora é hora de a gente pensar e nos preparar melhor ainda para receber essa data tão festiva e comemorativa com a consciência correta do que o cristão deve ver, viver e fazer nesse período que chamamos de período natalino. Por falar em entre nós, essa presença de Deus tão significativa, tão marcante, infelizmente cada vez é percebida mais raramente no nosso meio. Algum tempo atrás, quando eu cheguei nessa cidade, eu acordei pela manhã e vi que havia um comunicado de uma instituição missionária aqui da cidade que estava pedindo apoio para um mutirão da pintura e da limpeza que eles fariam em um dos setores da sua ordem missionária. E então eu peguei o meu filho de 11 anos e disse para ele: você quer ir comigo? Quer ir com o papai? A gente vai fazer um momento de pintura. Ele pegou, já colocou um tênis velho, uma camiseta velha e fomos juntos naquele lugar. De repente, sozinho nós dois ali, a multidão fazendo cada um a sua atividade, é como se o céu tivesse parado. É aquela palavra que Machado de Assis costuma dizer quando ele encontrou com Marcela: o tempo infinito e breve. Ou seja, aquele negócio que acontece e ao mesmo tempo parece passar tão rápido, mas ao mesmo tempo parece durar tanto tempo. É aquela situação de congelamento, mas também de palpitação. É como se a presença de Deus tivesse visitado ali duas pessoas, um adulto e uma criança, com pincéis de cor azul na mão, ajoelhados próximos a um rodapé de uma parede, e Deus manifestando o seu poder e a sua presença num lugar tão incomum, tão inapropriado, tão imprevisível como aquele. Essas experiências com o sagrado, onde a gente percebe nitidamente a presença de Deus, onde a gente percebe nitidamente que Ele chegou ali, às vezes no tapete da sala, brincando com o filho, ou às vezes num jantar com a esposa, olhando nos olhos dela, ou de repente subindo uma montanha e tendo um tempo de dedicação a ouvir a voz de Deus como legendários, ou de repente fazendo uma atividade social e servindo ao próximo. Esses tempos onde parece que somos absorvidos pelo sobrenatural, pelo sagrado, onde a nossa consciência desperta, infelizmente são cada vez mais raros, cada vez mais escassos, e parece que estão sobrevivendo aos nossos dias num processo de extinção, não é verdade? Qual foi a última vez que você se deu conta de que você estava pisando em solo sagrado? Qual foi a última vez que você percebeu que a presença absoluta, poderosa de Deus estava naquele lugar? Qual foi a última vez que você notou que Deus rasgou os céus e chegou naquele lugar para manifestar a sua presença, e aquela vida que seria comum para você se torna de repente extraordinária? Então eu faço uma pergunta, e essa pergunta para mim é: por que será que Deus, ou essa manifestação de Deus, tem se tornado cada vez menos frequente nos nossos dias? Essa é a primeira pergunta que eu quero passar e que eu quero compartilhar com você aqui. Pode passar o slide, por gentileza? O que aconteceu com Deus que não mais se revela frequentemente? O que aconteceu com esse Deus, gente? Que a gente encontra na Bíblia, que a gente vê nas Escrituras, que parece transbordar dos textos bíblicos. O que aconteceu que a gente vive tão rotineiramente, que a gente vive de uma maneira tão comum? O que aconteceu com esse Deus que rasga os céus, que aparece? Por que são tão escassas as experiências? Por que parece ser tão raras os momentos onde a gente vive situações como essa? O que aconteceu com esse Deus que não mais se revela frequentemente? Você também não tem essa pergunta? Você também não estava fazendo essa pergunta enquanto você cantava esse louvor, ou participava desse culto, dizendo: mais um culto, mais uma celebração? O que aconteceu com esse Deus que não mais se revela frequentemente? Temos resposta para essa pergunta? Você sabe que boas respostas vêm com boas perguntas. Então eu quero inverter a pergunta e quero mostrar onde está de fato o problema. E não está com Deus. A segunda pergunta que eu quero falar com você aqui essa manhã, que eu acredito que é o que precisamos caminhar para responder, é: o que aconteceu
com o ser humano. Pode passar, por gentileza? O que aconteceu conosco? Que não mais percebemos Deus frequentemente. O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? Porque se a palavra de Deus diz em Hebreus 13:8 que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o que aconteceu com você e comigo que a gente não percebe mais? Essas maravilhas, esses milagres, esse poder, esse sobrenatural, esse encantamento, essa experiência com o divino, o que aconteceu com a gente, não com Deus? Qual é o problema conosco, gente? Porque Deus continua se manifestando, continua onipotente, continua eterno, continua grandioso, tudo no universo clama a Deus e expressa a glória de Deus. Mas o que aconteceu com você e comigo, ao ponto de a gente não perceber, não ter mais consciência disso? Eu acredito que alguns inimigos entraram sorrateiramente, sutilmente na sua percepção, na minha consciência, ao ponto de vivermos uma vida muito mais humana do que sobrenatural. Uma vida muito mais antropocêntrica do que cristocêntrica, ao ponto de hoje nós passarmos a maior parte da nossa vida no comum e não mais no sobrenatural. E quais foram os grandes inimigos que desenvolveram isso na nossa vida? Bom, temos aí grandes inimigos da história antiga, como por exemplo Adão e Eva. Trouxeram para a nossa relação com Deus uma interferência, um ruído sem igual, chamado pecado. O pecado embota a nossa consciência. O pecado entorpece a nossa alma. O pecado nos distancia do sagrado e faz com que as nossas sensibilidades sejam cada vez menores e as nossas afetividades com Deus Criador, do qual fomos gerados, sejam cada vez menos perceptíveis, cada vez menos conhecidas. E é verdade. Mas eu não quero ir na história antiga. Eu quero pegar um pouquinho da história mais recente, mais próxima de nós, porque talvez faça mais sentido à nossa geração. E que tal começarmos no século XV, quando surge o Renascimento, e aparece uma palavra que até então nunca havia sido conjugada, uma palavra chamada secularismo. Esse é um grande inimigo que ainda atua em você e em mim nos dias atuais. Essa palavra secularismo começou com uma máxima, chamada de máxima cartesiana, do filósofo francês René Descartes, que diz o seguinte: penso, logo existo. O que Descartes estava dizendo era, se eu raciocino, se eu consigo racionalizar, eu estou existindo. Então Deus já não é mais necessário para eu poder explicar ao meu redor as coisas que me acontecem. Surge então o método científico. Surge então as coisas explicadas. Mas pense bem, o secularismo não é uma negação de Deus. O secularismo não é uma oposição a tudo que se chama Deus. O secularismo vem para colocar Deus no lugar dele. E dizer, nós que somos homens, cuidamos das coisas dos homens. E a igreja, que é espiritual, cuida das coisas de Deus. Portanto, há uma movimentação sutil daquilo que chamava de o homem no centro, o antropocentrismo, agora para o Deus no centro, que era o teocentrismo, para o homem no centro, que é o antropocentrismo. Deus foi deslocado do centro da vida humana para a periferia. Então, quando nós falamos que vivemos numa sociedade secularizada, não é uma sociedade sem Deus, não é uma sociedade ateia, é uma sociedade que deslocou Deus para o âmbito religioso, e confinou Deus a esse segmento, esse setor. Então, onde está Deus no secularismo moderno? Deus está na igreja, Deus está no culto, Deus está na palavra do pastor, Deus está nos rituais religiosos. O secularismo diz, o homem está aí para explicar tudo, e Deus está aí para quem quer. Mas não traga Deus para a inteligência, não traga Deus para a consciência, não traga Deus para a ciência, não traga Deus para o racionalismo, porque Deus é da igreja. E nós vivemos hoje numa sociedade altamente secularizada, que confina as experiências com o sagrado em pequenos cultos de hora, aos domingos pela manhã. Vivemos numa sociedade secularizada que confina Deus a um ambiente religioso que vem com som de louvor e música gospel. Confinamos a experiência com Deus a movimentos aonde nós nos deslocamos para ter um retiro espiritual ou temos uma experiência espiritual de final de semana, sendo que Deus é muito mais do que isso e perpassa a nossa história, perpassa os nossos dias, visita o nosso calendário e não apenas alguns finais de semana selecionados para isso. Você e eu somos vítimas de um mundo que confinou Deus em departamentos e disse, isso é de Deus, isso é do homem, isso é de Deus, isso é do homem. E cá para nós, irmãos, isso faz bem para nós, não faz?
Porque se eu consigo colocar Deus na igreja, eu posso cuidar da minha vida lá fora como eu entendo. Se eu consigo colocar Deus no domingo de manhã, eu posso ser o marido que eu quiser na segunda-feira. Se eu consigo colocar Deus nas minhas experiências místicas de finais de semana, eu posso viver a minha vida como bem entendo. Eugene Peterson, que é um famoso escritor americano, ele diz: a nossa vida é passada entre as experiências de domingos, e o nosso intervalo entre essas duas experiências de domingo dizem: eu estou no controle aqui sou eu quem manda. Secularismo acaba sendo não apenas um inimigo nosso, acaba abraçando como amigo, dizendo: cuide a vida do jeito que você quer, porque Deus está na igreja, Deus está na tradição, Deus está na religião, Deus está na ceia, Deus está no domingo, na sua igreja. E isso confina Deus, mas isso não é tão novo. Isso é do século XV, com o Renascimento, com a chegada do método científico, onde as propostas vieram para provar que a razão é a maneira de explicar o mundo. E o mundo começou a ser cada vez mais explicado. Os mistérios começaram a ser cada vez mais decompostos e sistematizados. E chegamos a um ponto de esterilidade, onde isso é Deus, isso é mundo. E fizemos uma ruptura entre sagrado e profano, que não há na Bíblia, não há na tradição cristã, e que há na nossa tradição pós-moderna. Mas tem um segundo inimigo que entrou aí, que é mais recente, do século XIX. Quem falou sobre esse inimigo foi Max Weber, famoso sociólogo, pai da sociologia moderna. E ele usou um termo para elaborar melhor a proposta do secularismo como a chamado desencantamento do mundo. Ele não faz uma crítica sobre isso, tá bom? Na verdade, é um diagnóstico. Ele tenta explicar como que a sociedade ocidental se propõe a resolver os seus problemas racionalmente e como a razão se tornou o único viés de explicação da humanidade. E ele diz, para usar esse termo, que o mundo foi desencantado. O que ele quer dizer com isso? É que a ciência se tornou a detentora de todas as confirmações e hipóteses humanas. Então foi desmitificado o mundo. Não há mais mitologia para o mundo. O mundo foi perdendo o seu fascínio e exuberância, porque tudo é explicado. Tudo tem um método. Para tudo há uma técnica para se perceber e para se colocar. Então o mundo foi perdendo o seu fascínio. Houve uma explicação tão rápida, tão poderosa, que hoje o ser humano consegue, infelizmente, apenas explicar o seu entorno e apenas racionalizar o que acontece com ele. Esse processo de desencantamento com o mundo é o processo de você olhar para a vida e dizer: não há mais mistérios, não há mais coisas a serem explicadas, não há mais deslumbre, não há mais surpresas. Tudo se tornou mecânico, previsível, palpável, explicável. E não há mais espaço para o ser humano se extasiar, contemplar, ou até mesmo se posicionar na sua situação de não conhecedor. Tudo o ser humano sabe fazer, tudo ele sabe racionalizar, tudo ele sabe se posicionar. O desencantamento com o mundo afetou a sua fé e a minha fé. Porque parece que tudo que acontece ao nosso redor roubou a nossa percepção do espiritual. Quando estamos trabalhando, poucos de nós percebemos a provisão divina chegando através do trabalho. O que é isso? Desencantamento. Quando nós recebemos uma recompensa, ou quando recebemos uma retribuição, nós associamos isso à meritocracia. Nós não associamos isso à graça de Deus. É o desencantamento com o mundo. Quando o nosso filho nasce, fazemos as previsões sobre ele e fazemos o planejamento estratégico, nós olhamos para o nosso filho como se fosse um bibelô mecanizado para cumprir os propósitos que nós estabelecemos antes do nascimento. Ele vai ser assim, vai se comportar assim, vai estudar em tal escola assim, e vai se formar assim, e será um profissional de sucesso assim. É desencantamento com o mundo. A gente já não olha mais aquela vida como um milagre, como uma bênção de Deus, como um empréstimo do Criador, para que o mundo seja floreado com mais gente, com mais personalidades, com mais possibilidades de sua glória e do seu poder nesse mundo. Você percebeu como nós estamos tão desencantados, queridos? Desencantados com o trabalho, desencantados com a família, desencantados nos relacionamentos, desencantados com a igreja, que se tornou uma instituição fria e de cumprimentos de rituais. Domingo após domingo a gente vem ao culto para que a segunda-feira seja melhor. Afinal de contas, se eu não for no culto, pode ser que a minha segunda e a minha semana seja bem ruim. Isso é desencantamento, querido. Isso não é fé, isso não é cristianismo, isso não é Bíblia.
Vou cumprir as minhas penitências, vou fazer o meu jejum, porque eu quero um Deus que esteja a serviço das minhas necessidades pessoais, e não um homem que esteja a serviço dos propósitos divinos. É desencantamento com o mundo. Estamos desencantados. Tudo é racional, tudo é lógico, tudo é previsível, tudo é explicável, tudo é técnico, tudo é metodológico. As pessoas vêm para saber o porquê que a igreja cresce, qual é a metodologia. Irmãos, isso é desencantamento com o mundo. Queremos métodos, maneiras, recursos, explicações, diagramações, mapas mentais, sistema de gestão de indicadores. Queremos confinar Deus a um processo humano, dizer: Deus, o Senhor tem que estar aqui em algum lugar me explicando essas coisas. Mas tem um outro, mais recente ainda. Esse aqui é agora do nosso século 21, que eu chamo de desimaginação. Está com um asterisco ali porque esse termo é meu. Esse eu inventei, nem sei se existe. Mas desimaginação é um propósito humano de roubar de nós a capacidade de nos espantarmos com o mistério, de projetarmos para além da nossa consciência racional. Quem escreveu sobre isso foi um autor polonês que disse, o nome dele é Czesław Miłosz, e ele diz o seguinte: a sociedade ocidental aprendeu, ou melhor, desaprendeu a imaginar. Ela confinou tudo num racionalismo da ciência. Tudo é explicado e a gente não consegue mais imaginar. A gente não consegue mais projetar. As nossas crianças no sistema educacional estão sendo castradas na imaginação. O sistema educacional atual, se não passar por um processo de reforma em seus princípios e valores, vai projetar seres humanos cada vez mais desencantados com o mundo, sem senso de propósito, como a gente já vê nessa geração. Gente que não consegue imaginar, gente que não consegue sonhar, gente que não consegue idealizar. A idealização se tornou sinônimo de gente inferior, de gente infantil. A imaginação se tornou sinônimo de gente que não sabe pensar e que não tem maturidade cognitiva. Imaginação ficou de coisas de criança e não de mundo de adulto. Quando, na verdade, a imaginação é um presente que Deus deu a você e a mim para que a gente possa se relacionar com Ele e a gente possa se projetar para Ele. Como você consegue conhecer Deus na palavra dEle se você não imaginar? Se você não imaginar esse Jesus que toca o leproso, esse Jesus que cura o coxo, esse Jesus que acolhe a mulher adúltera, esse Jesus que ressuscita dentre os mortos, esse Jesus que virá sobre as nuvens do céu para buscar a sua igreja, esse Jesus que triunfante está desde toda a eternidade. Como se relacionar com Deus se nós somos castrados na nossa capacidade de imaginar, ao ponto de explicarmos todos os processos que temos na nossa vida? O processo de desimaginação está comprometendo a nossa capacidade de adorar. O Eugene Peterson, que é esse autor, que eu sou um admirador dos seus escritos, ele diz o seguinte: não que nós estejamos desprezando a inteligência, mas que o maior peso na adoração ainda é a imaginação. A inteligência não é desprezada, a cognição é importante, mas para nos relacionar com Deus, a gente precisa ainda adentrar para esse lugar de imaginação, porque o racionalismo, o cientificismo, o secularismo, o desencantamento com o mundo atrofiou a nossa consciência espiritual, a ponto de nós não percebermos Deus mais aqui, não notarmos nesse lugar. Nós somos capazes de vir aqui, sentar do lado da cadeira de um irmão, não olhar na cara dele e sair daqui como se a gente não tivesse visto ninguém. Isso é desimaginação, isso é desencantamento com o mundo, isso é secularismo, quando eu consumo um lugar, mas não estou na presença de Deus. O maior peso, queridos, ainda está no nosso processo criativo, no nosso processo de mistério. Nós criamos um mundo agora que está sem mistério, um mundo sem Deus, sem criação e sem Criador. Tudo ficou reduzido, tudo ficou empobrecido, tudo ficou confinado a algumas cartilhas que recebemos da sociedade moderna. Isso está roubando a nossa capacidade de sentir, de experimentar, de perceber, de abrir a nossa consciência para o extraordinário, para o não explicável, para o misterioso, para o sobrenatural, para o além de mim. Por isso o convite para nós é refletirmos sobre esses inimigos, que para alguns têm sido amigos e abraçados de uma maneira tão nociva. E esse é o nosso resultado.
E cá estamos nós. Esta é a condição do ser humano do século 21. Você que senta nessa cadeira, eu que estou aqui, somos vítimas, muitas vezes indefesas, porque não abrimos a nossa consciência a isso, desses elementos que estão afetando a nossa relação com Deus, estão diminuindo a nossa consciência do reino, diminuindo a nossa consciência do sagrado, diminuindo a nossa consciência do eterno e do misterioso. Agora, você não é o primeiro a passar por isso. Temos um texto da Bíblia onde Jesus encontrou seres humanos muito parecidos com você e comigo. Onde Jesus, ao encontrar esse grupo de pessoas, imediatamente ele apresentou como é que se muda a perspectiva e como se faz um processo de consciência do reino, da presença, e não a consciência da matéria, a consciência do explicável. Quer ver? Lucas capítulo 17, versículo de número 20, diz assim: certa vez, certa ocasião, tendo sido interrogado Jesus pelos fariseus quando viria o reino de Deus. Espera aí. Quando Jesus se encontra com esses camaradas aqui, com esse grupo de pessoas que estava muito acostumado a confinar Deus nas suas explicações. Os fariseus tinham o Talmud, os fariseus tinham a Tanakh, os fariseus tinham os sistemas de doutrinas todas escritas. Eles tinham na sua construção religiosa um Deus muito bem explicado, um Deus muito bem pormenorizado, um Deus quase que científico do ponto de vista farisaico. Eles sabiam o que agradava a Deus, o que desagradava a Deus, por isso eles escreveram mais de 600 doutrinas sobre o que pode e o que não pode. Eles sabiam muito bem como Deus viria, como Deus se manifestaria. A doutrina farisaica era exímia, habilidosa em confinar Deus nos seus modelos de crença e no seu sistema de valores. Deus não poderia ultrapassar aquele cercado de proteção que eles criaram para explicar a divindade. Então não havia espaço para o mistério. Não havia espaço para o sobrenatural. Por isso que quando Jesus vem curando, eles chamam a obra de Jesus como obra de Beelzebu, porque Deus não agia daquele jeito na doutrina farisaica. Deus não podia se manifestar tão poderosamente na doutrina farisaica. Deus não podia tocar corações e perdoar pessoas como a doutrina farisaica havia estabelecido. Deus não. Mas um louco sim, por isso chamaram Jesus de louco. Mas um endemoniado sim, por isso chamaram Jesus de filho de Beelzebu. Mas uma pessoa totalmente desvairada sim, por isso o sistema de crenças dos fariseus não cabia Deus. Por isso que eles interrogam Jesus. O farisaísmo quer interrogar, o farisaísmo quer colocar Deus dentro da caixa das suas dúvidas. O farisaísmo quer delimitar o espaço de ação de Deus. E queridos irmãos, agora ficou difícil para nós. Porque quantos fariseus, e perdoe a expressão farisoas, podem estar aqui essa manhã? Gente que criou exatamente o jeito que Deus tem que agir. Gente que estabeleceu um padrão e um modelo da divindade operar. Gente que confinou dentro do seu padrão de doutrina, dentro do seu escopo religioso e diz, assim Deus faz. Dessa maneira que, não, Deus não faz. Fariseu. Fariseu que interroga. Fariseu que diminui Deus ao tamanho das suas dúvidas. Fariseu que diminui Deus ao tamanho das suas perspectivas humanas. Que diminui Deus a sua caixinha de coisas não explicadas, diz, aqui Deus deve estar, mas o demais eu sei o que está acontecendo. Aí a pergunta deles, o interrogatório com Jesus é sobre o reino de Deus. E o reino de Deus era uma coisa que eles não tinham dúvida, queridos. Sabe por quê? Os fariseus haviam criado um sistema de reino onde eles entendiam que o reino de Deus viria através de um Messias. Ótimo, você também acredita nisso, eu também acredito. O problema é que o Messias deles era bem caracterizado. O Messias deles era político. Então ele vinha com alguma toga especial que o distinguia dos demais seres humanos. Um homem de manjedoura jamais seria ou entraria no critério farisaico de Messias. O critério de Messias deles seria alguém, um general poderoso, que vinha montado num cavalo garboso e vestido de linhos finos. Um homem que entrava num jumentinho não faria parte
do projeto messiânico de nenhum fariseu. O projeto messiânico dos fariseus era de um reino político, que sentaria sobre o trono de Roma e colocaria os opressores para correr. Diria: Roma, chegou a tua hora, corre para te salvar. O ideal imaginário dos fariseus e construído em torno das suas doutrinas é que o reinado do Messias iria dominar o mundo antigo, iria impor a vontade de Deus e colocar os romanos para fugir de Israel. Não fazia sentido um homem crucificado na cruz, contado justamente até mesmo como um criminoso. Jesus não cabia na doutrina dos fariseus. Por isso que eles estão esperando até hoje o Messias e guerreando contra muitos lugares para tentar manter a sua hegemonia. Até hoje eles aguardam o Messias que vai vir politicamente, poderosamente, com autoridade para dominar aquele lugar e colocar seus inimigos debaixo de seus pés. Jesus não coube na doutrina dos fariseus. Será que ele cabe na nossa? Será que Jesus cabe na sua vida? Será que Jesus cabe na nossa igreja? Será que ele cabe na nossa liturgia? Será que ele cabe no nosso imaginário religioso? Será que Jesus cabe? Porque a questão não é que Jesus não possa. A questão é se nós permitimos e entendemos isso. E essa questão mostra o confinamento de uma percepção muito focal do que seria Jesus. Então, Jesus responde. E Jesus responde com uma autoridade tão maravilhosa, que eu acho lindo que ele responde para os fariseus que estavam confinando Jesus. Veja só a continuação do versículo 20. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Vocês estão querendo apalpar? Não é assim. Vocês estão querendo segurar? Não é assim. Vocês estão querendo descrever? Também não é assim. Vocês estão querendo catalogar? Não é assim. Porque o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus não é um governo político. O reino de Deus não é um estabelecimento de ideologia. O reino de Deus não é algo que você apalpa, que pega, que segura. O reino de Deus é diferente do que vocês estão imaginando. Jesus está dando um golpe fatal nesse processo de querer explicar, confinar, racionalizar e dizer: Deus é desse tamanho. Jesus diz: não, Deus é muito maior, porque o que Deus é e o reino dele é invisível, inclusive, porque não cabe no visível. Queridos, você já percebeu que tudo que cabe no visível é pequeno? Pequeno, queridos. O que eu consigo ver, o que o meu plano de visão consegue enxergar é pequeno. É mínimo. Mas aquilo que está no invisível, que eu não enxergo, isso é infinito. Por isso Jesus diz: o reino de Deus não é pobre como vocês imaginam. O reino de Deus não vem resolver problemas terrenos. O reino de Deus não vem dar carro novo. O reino de Deus não vem dar casa própria. O reino de Deus não vem dar o emprego dos sonhos. O reino de Deus não vem dar qualidade de vida. O reino de Deus vem trazer poder de Deus para a salvação e para a eternidade. Reduzir o reino, a percepção e a glória de Deus ao nosso confinamento humano é empobrecer algo que é invisível, poderoso, eterno e inexplicável. E aí Jesus sacramenta a conversa e sentencia no final, versículo de número 21. Nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Você entendeu isso? Ele não está lá, como diz o secularismo. Ele não está ali, como diz o confinamento religioso. O reino de Deus está entre vocês. Alguns estudiosos dizem que a tradução deveria ser: o reino de Deus está em vocês. Mas eu particularmente, por pensar que Jesus está falando com os fariseus que estavam rejeitando o Messias, eu acredito que Jesus realmente está usando a palavra entre vocês. Porque o reino é uma pessoa. O reino é uma experiência de relacionamento com Jesus. Então Jesus olha para aqueles fariseus e dizem: eu não caibo naquilo que vocês construíram de Messias. Eu não caibo na religião de vocês. Mas eu sou o reino de Deus que estou entre vocês. Queridos irmãos, eu não queria ser esses fariseus que estavam com o Messias diante dos seus olhos, orando para o Messias ainda vir. Eu não queria ser esses fariseus que estavam dentro do templo oferecendo seus sacrifícios para que o Messias viesse salvá-los,
enquanto o Messias passava pelas portas de Jerusalém montado no jumentinho, e eles não conseguiam perceber. Eu não quero ser fariseu, queridos. E eu não quero que você faça parte de uma comunidade de fariseus que não sejam capazes de perceber Jesus, que não sejam capazes de notá-lo na vida, de encontrá-lo, de experimentá-lo no cotidiano, na mesa do escritório, até no alto de uma montanha, num culto de domingo de manhã, até a brincadeira despretensiosa do tapete, a viagem de família tão maravilhosa e a participação da ceia, onde gente que conhece Deus perceba Jesus o tempo todo. Jesus estava na frente do nariz dos fariseus e eles não conseguiam perceber. Jesus está na frente dos seus olhos, Jesus está diante da sua vida, Jesus está lá dentro da sua empresa, Jesus está lá dentro do seu trabalho, Jesus está lá dentro da sala da sua casa, Jesus está na cidade que você mora, na igreja que você frequenta, Jesus está na célula que você participa. Jesus está em todo lugar, só você que não percebe. Porque é raro a minha percepção de Deus, porque não é que Deus não se revela, é que a minha consciência está embrutecida, embotada, ao ponto de a minha sensibilidade espiritual reservar as minhas experiências para o domingo, para o lugar sagrado, sendo que eu posso experimentar Deus colhendo as lágrimas da minha esposa, ajudando uma pessoa que está sofrendo com uma enfermidade grave, visitando pessoas que estão encarceradas, abençoando gente que está sofrendo com desemprego, cuidando de uma família que está sendo tocada pela adversidade, abençoando uma igreja que está querendo alcançar milhares para a salvação de Jesus. Irmãos, o reino de Deus está entre nós, não está lá, não está aqui, não está naquela igreja, não está naquele movimento, não está naquela comunidade. O reino de Deus está aqui, entre nós, e onde andarmos Ele está, Ele se move, Ele não tem endereço fixo. Ele é para você, é para mim, é para o nosso avanço, e só entende isso quem consegue virar a chave e saber que, embora sejamos intelectuais, racionais, seres cognitivos, o que nos diferencia dos demais seres do mundo é a nossa capacidade de imaginar que Deus está aqui, e que Deus está onde pisamos, e que cada metro quadrado desse mundo pertence a Ele, e não há nada que foge à sua presença, mas que foge à minha consciência. O nosso desafio, portanto, hoje, são dois. Eu quero trazer para você. Eu quero te desafiar hoje a entender que essa condição que nós estamos como seres humanos não é uma condição ideal. Deus nos chama a percebê-lo e a conhecê-lo. Isaías capítulo 6, versículo número 2 diz: Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Onde está cheia da glória de Deus? Toda a terra. Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei da sua presença? Para onde fugirei da sua face? Se eu subo no mais alto, lá tu estás. Se eu armo a minha cama entre os mortos, tu estás lá também. Onde é que Deus está? Em todo lugar. Salmo de número 24 diz: do Senhor é a terra e tudo que ela contém, o mundo e os que nele habitam. O que é de Deus? Tudo. Gênesis 28, 16, Jacó, na experiência consagrado, diz: uau, quão temível é esse lugar, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Irmãos, se hoje nós saímos desse lugar com a intenção de que Deus está nesse lugar, eu não sabia. Quando entrarmos no carro da nossa família e olharmos para o banco traseiro e vermos aquelas crianças e dizermos: o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Quando pegarmos a nossa van para trabalhar e sairmos para as viagens que temos pela estrada e dizermos que do nosso lado, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Quando formos despachar os nossos documentos, quando formos lecionar nas nossas escolas, quando formos cuidar da nossa casa, a gente olhar e dizer: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quando voltarmos aqui domingo que vem para celebrarmos nesse lugar, agora sem a mesa aqui na frente, a gente possa dizer: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. O nosso desafio é reconhecer, é despertar a consciência anestesiada, entorpecida, de um Deus que está presente aí entre nós, o reino que está entre nós na pessoa de Jesus, e que visita cada metro quadrado da nossa existência. Deus não está confinado ao nosso espaço religioso, Deus ultrapassa todos os limites para mostrar para você que Ele está presente. Portanto, eu quero desafiar. Não é o desafio 90, que nós estamos no jejum, mas é um desafio de 7 dias. Boa, gostei dessa proposta. Desafio de 7 dias agora.
de você sair daqui com o primeiro movimento, reconhecer o reino de Deus entre nós. Faça esse esforço, meu irmão. Faça esse esforço, minha irmã, de reconhecer o reino de Deus na sua vida. Olhe para a sua existência e diga: onde está o reino nesse lugar? Onde está Jesus nesse lugar? Faça o exercício de sentir a presença da glória de Deus, do Espírito Santo, porque Ele não é um sentimento de domingo, Ele é muito mais que isso, queridos. Ele não é aquele momento sobrenatural, sentado com o filho, pintando o rodapé de uma instituição missionária. Ele é muito mais do que isso. Eu preciso percebê-lo, eu preciso reconhecê-lo na minha vida, eu preciso olhar para Ele a cada momento. Eu não posso mais admitir que uma igreja só o reconheça na religião. Eu não posso mais admitir que o evangélico brasileiro, esse espetacular, confine Deus a seus grandes movimentos eclesiásticos. Não é possível que você venha para um culto e saia daqui sem notar que Ele também está lá. Que Ele também está lá, e acolá, e aqui, e mais lá. Ele está em todo lugar. Reconheça, puxe a presença de Deus e não perca essa oportunidade. E o segundo desafio que eu gostaria de trazer para você é do desafio de 7 dias. Evidencie o reino de Deus que está sobre a sua vida. Se você já o percebe, então mostre. Tem uma palavra bonita, teológica, que eu curto demais. É a palavra sinalize o reino. Sinalizar. Aqui está o reino. Este é o reino. Aqui está o perdão, isso é reino. Aqui está o amor, isso é reino. Aqui está o serviço, isso é reino. Aqui está o acolhimento, isso é reino. Aqui está a minha vibração, minha energia. Aqui estão as minhas emoções para dizer: Deus, eu quero te louvar. E isso é reino também. Aqui está minha intelectualidade, minha sabedoria, minha inteligência, minha cognição. E isso é reino. É reino, irmãos. Evidencie e mostre para o mundo que o que está na sua vida não é fruto do seu mérito, não é fruto da sua capacidade, não é fruto de um mundo secular. O que está na sua vida é fruto do reino de Deus que está em você e que está entre nós. Evidencie e sinalize. Então nosso desafio é reconhecer e sinalizar, evidenciar. Isso é reino de Deus, isso é reino do mundo, isso é reino de Deus, isso é reino das trevas. E aí, você está pronto para assumir esse desafio? E para olhar para a sua vida hoje, não é amanhã, hoje, quando sair daqui, olhar da perspectiva e da consciência sensível ao reino, a presença que está. Meu papel hoje com você é ser como um guia turístico nesse lugar. Eu lembro quando eu fui visitar Machu Picchu, e a gente foi com guia, graças a Deus que tinha um guia. A gente estava andando, subindo as escadas, conhecendo os lugares lá, tão históricos e tão maravilhosos, né? E aí eu, cansado, encostei numa pedra. Sentei na pedra. De repente o guia falou: meu Deus do céu, não faça isso, não faça isso. Eu levantei e falei: o que eu fiz de errado? É só uma pedra? Não, essa é a pedra sagrada dos Incas, onde eles ofereciam seus sacrifícios ao Deus da fertilidade, para que desse boas colheitas a eles. Você não pode encostar nessa pedra desse jeito. Eu falei: meu Deus, estou em solo sagrado e não sabia. E ali estava aquele guia, para trazer à consciência algo tão especial que estava bem debaixo dos meus pés e eu não percebia. O meu papel essa manhã com você aqui não é ser eloquente. Meu papel essa manhã não é ser um professor. Meu papel essa manhã é ser um guia turístico, para mostrar para você que talvez você esteja pisando em solo sagrado e não percebeu. Você está encostando em lugares sobrenaturais e você não notou. E a minha palavra de advertência para você e para mim: não vamos passar nessa vida como turistas desavisados, irmãos. Vou repetir: não vamos passar por essa vida como turistas desavisados, que não percebem o solo que estão pisando. Que a consciência do reino, da presença, venha sobre a sua vida, ao ponto de você dizer: aqui está o reino, Deus está presente, é solo sagrado, é solo santo, tudo pertence ao Senhor, meu Criador. Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar juntos. Enquanto nós cantarmos essa canção, eu quero que você pense nesses 2 desafios. Reconheça o reino de Deus entre você, entre a sua casa e na sua vida, e seja um ponto de luz nesse mundo essa semana, para evidenciar esse reino que veio na pessoa de Jesus. Vamos adorar.